maravilhosa! Tudo bem? Professora Carol Mendonça aqui na área mais uma vez, no canal da Coruja Estratégia Vestibulares, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma regrinha do uso da vírgula que vai fazer a diferença na hora em que você tiver que escrever a sua redação. Essa regra é muito importante para você mandar bem, e depois eu vou falar também sobre alguns erros de vírgula que todo mundo comete na hora de escrever. Mas, como já dizia sua mãe, você não é todo mundo, você tá aqui no canal da Coruja e não vai errar mais. Beleza? Combinado? Vamos que hoje tem! Antes de falar desse assunto importantíssimo do vídeo de hoje, eu quero que você confira se você já está inscrito aqui no canal, se você já deu like. Olha aqui na legenda desse vídeo que tem o link dos cursos do Estratégia Vestibulares. Aproveita os pacotes e as promoções, não fica de fora porque ainda dá tempo, a hora é essa. Bom, hoje eu quero falar para você sobre a linearidade do período. A linearidade sintática. Isso significa o quê? Existe uma expectativa de sequência na ordem das funções sintáticas quando a gente escreve. Essa expectativa basicamente se resume a sujeito, verbo e complemento. O sujeito puxa um verbo que puxa um complemento. Normalmente, você sabe, quando você estuda sintaxe, que tem verbo que não tem complemento, tem oração que não tem sujeito, isso acontece. Mas o básico, a expectativa mínima ali é que a gente tenha essa sequência. Então, esses termos não podem ser separados por uma vírgula. Presta atenção no jeitinho que eu tô falando. Não podem ser separados por uma vírgula. Vou explicar já esse bizu. Então, se eu digo, o Brasil precisa de investimentos na educação. O Brasil é o sujeito, precisa é o verbo, de investimentos na educação é o objeto indireto, né? Quem precisa de alguma coisa. Eu não posso colocar uma vírgula entre esses termos. Tipo, o Brasil, vírgula, precisa de investimentos na educação. Ou o Brasil precisa, vírgula, de investimentos na educação. Isso não confere. Eu tenho que ir direto do sujeito até esse finalzinho de complemento. Agora, o pulo do gato. Se houver uma outra palavra inserida no meio dessa trindade divina aí, que seja, de repente, um adjunto adverbial. Você sabe que o adjunto adverbial é aquela palavrinha invariável que indica uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, ou algo desse tipo. E o lugar dessa função sintática é no final, é depois de todos esses termos que eu já falei. Então, se ele aparece fora do lugar, a gente vai ter que sinalizar isso. Não com uma vírgula, mas com duas, né? Dependendo do local em que ele aparece. Se for no começo, a gente vai botar uma vírgulazinha só. Se for entre esses termos, a gente vai ter que usar duas, como se fossem dois parênteses, isolando aquele termo. Então, por exemplo, se eu disser, atualmente, vírgula, o Brasil precisa de investimento na educação. Então, atualmente, com uma vírgulazinha para dizer, ó, essa palavra tá fora do lugar. Agora, vamos imaginar que ela venha no meio, ela venha entre os termos. Eu vou dizer, o Brasil, vírgula, atualmente, vírgula, precisa de investimentos na educação. O Brasil precisa, vírgula, atualmente, vírgula, de investimentos na educação. Então, você sinaliza que você sabe que o local, que o lugar certinho daquela palavra não é ali. Você indica com a vírgula que ela está deslocada por opção sua, por sua marca de autoria na hora de escrever aquele texto. Beleza? Professor, eu fiquei com muita dúvida. Na hora de escrever eu me embolo. Então, faça uma opção por frases mais diretas. Períodos mais curtinhos não tem problema, desde que você saiba conectá-los, que você use termos de retomada, use as conjunções, os pronomes, vai dar tudo certo. Não é obrigatório que você faça esse deslocamento das palavras por motivo algum, só se você quiser. Se você achar que fica mais natural, mais convincente, mais impactante, você faz assim e usa a vírgula sem medo, beleza? Já deixou o like? Se você entendeu essa dica, escreve aqui nos comentários assim, eu entendi, prof, eu entendi. Se você não entendeu, prof, me dá mais um exemplo, que eu vou responder vocês aqui nos comentários, tá bom? E agora sim, a parte que vai fazer a diferença para você não errar mais. Conhecer os erros que são comuns, que quase todo mundo faz. Primeiro, quando a gente tem o Brasil, você está trabalhando com o sujeito. Então, o Brasil é alguma coisa. A expectativa é que você continue escrevendo sem vírgula. Mas se você troca esse o Brasil por no Brasil,
no, que é a junção da preposição em mais o artigo o, indicando o local onde alguma coisa acontece, você não tá mais trabalhando com o sujeito, você tá trabalhando com adjunto adverbial de lugar. Então, no Brasil, vírgula, a educação precisa de prestígio. Não sei, pode ser qualquer outra frase desse modelo. Então, muita atenção para não errar, não confundir as funções sintáticas. Coloca uma coisa na sua cabeça. O sujeito nunca começa com preposição. Então, no, na, em, de, para, com... Preposições não vão iniciar sujeito. Você tá vendo que o termo está preposicionado é porque ele não é o sujeito da frase. Professora, eu me sinto inseguro. E depois você coloca o adjunto adverbial lá atrás, que não precisa de vírgula. Porque se você tira ele do lugar, vai ter que usar. Então, no Brasil, vírgula, a educação precisa de prestígio. Agora, a educação precisa de prestígio no Brasil. O adjunto adverbial no Brasil veio lá atrás, que é o lugar dele padrão original, então não precisa colocar vírgula, beleza? Esse é um erro muito comum e você não vai errar mais, ok? O próximo erro é o seguinte. Outro problema relacionado à vírgula muito comum acontece devido, de repente, ao tamanho das orações. Na tentativa de enriquecer mesmo o texto, a gente acaba colocando muita palavra entre o sujeito e o verbo ou entre o verbo e o objeto e fica meio embolado. A gente acaba esquecendo dessa linearidade, de conferir se realmente foi necessário de alguma vírgula, ou eram duas, ou era nenhuma. Então preste atenção sempre nessa relação sujeito, verbo e objeto. Vou te dar um exemplo aqui, ó. A educação brasileira, que consiste não só no conhecimento específico, mas também na formação cidadã dos alunos, é algo que precisa de prioridade. O núcleo do sujeito é a educação, só que o verbo foi o é algo, então ficou muito distante. E aí apareceu um pronome relativo à educação brasileira, vírgula, que... Eu colocaria vírgula porque eu quero colocar como uma oração adjetiva explicativa, como se fosse algo óbvio. A educação que vai além do conhecimento específico. Tem a ver também com a formação do cidadão brasileiro. Então eu gostaria de colocar isso entre duas vírgulas. Só que tá tão distante lá do verbo que pode acontecer um esquecimento. Da galera, né? Seu não, nem meu, porque a gente é coruja, a gente tá aqui e a gente não vai dar esse mole. Combinado? Confira sempre quem é o sujeito de qual verbo e entre eles se existe ou não espaço para duas vírgulas ou para nenhuma vírgula. Combinado? Agora é só você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e treinar muito esse uso da vírgula. Quer ver uma dica boa para você treinar? Monta o seu texto focado na ideia, escreve ali, coloca o conceito que tá surgindo no seu coração, na sua mente naquela hora. Não fica pensando na vírgula e treina, antes de passar a limpo, fazer aquela correção só de vírgula. Fazer aquela leitura geral só olhando sujeito, verbo e objeto. Professor, eu vou perder esse tempo olhando só a vírgula. Não, você vai investir esse tempo no treinamento para deixar mais sagaz o seu olhar sobre esse assunto. Vai chegar no dia da prova, você não vai precisar fazer só isso, porque você treinou tanto esse olhar, essa crítica sobre a vírgula, que já vai estar no sangue, beleza? Não tem jeito, vai passar. Comenta aqui e até o próximo vídeo. Fui!